Boa noite, amigo ouvinte da Palavra de Deus. Estamos mais uma vez aqui reunidos, dando início a mais uma programação, o Alimento da Alma, que tem o intuito de trazer para você o melhor conteúdo da Palavra de Deus, para que nós, possamos assim tomar um proveito dessa palavra revelada para a nossa vida, para que a gente possa caminhar de uma forma mais amena no nosso dia a dia, tendo a certeza de que Deus ele está no controle de toda a situação. Por isso, o pastor Rafael cumprimenta a todos com uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Pastor Fernando. Como é que você está? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, né? Estamos aí de volta. E hoje aí a gente vai trazer uma palavra abençoada. Então, você que está assistindo aí, se puder compartilhar aí, curtir aí, manda para os seus amigos aí, que hoje vai ter alimento da alma aqui, né, pastor? Como sempre, né? Graças a Deus. Vamos orar a Deus e dar início a essa programação. Senhor Deus eterno, em nome de Jesus, Pai, em cuja presença nos encontramos, te damos graça por esse dia e clamamos a Ti para que venha abrir o nosso entendimento e do telespectador para a compreensão da Tua palavra, segundo os desígnios de cada um, segundo a Tua vontade e a necessidade de cada um de Teus filhos. É o que nós lhe pedimos e humildemente lhe agradecemos em nome de Jesus. Graças Amém a Deus. E graças a Deus. Que benção, né? E aí, pastor? Hoje a gente vai estar dissertando textos, né? Nós vamos fazer uma dissertação aqui, nós vamos contar uma história em cima de uma situação que acontece no livro de Lucas, lá no capítulo 14, né? Eu vou ler aqui, pastor, até o verso 6, aí a gente vai comentar e assim sucessivamente. Aconteceu que ao entrar ele num sábado, era sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhe perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço e não o irá tirar logo de lá, mesmo em dia de sábado? E a isto nada puderam responder, né? Então, em Lucas, você vê que essa passagem, pastor, ela só acontece em Lucas, né? Lucas que, quando começa o evangelho de Lucas, a gente vê lá que Lucas ele foi a testemunha que acurou os fatos da vida de Jesus. Então, ele traz essa passagem à tona. E essa passagem, ela tem muito conteúdo, porque nós vamos ver aqui, mergulhando nessa passagem, que aqui havia uma cena onde está o Senhor, está os discípulos, e Jesus foi convidado para um jantar aquele dia. E a pessoa que convidou Jesus era um dos principais fariseus, os principais líderes da religião judaica da época. E quando Jesus estava lá, pastor, ali se achava um homem hidrópico. O hidrópico, fui pesquisar, é uma pessoa que tem geralmente problemas de circulação no sangue, e essa pessoa ela tem vários edemas pelo corpo, ela tem o corpo dela inchado, né? Então, muitas crianças nascem hidrópicas e com o tempo isso vai para a fase adulta. Então, era uma pessoa que tinha uma certa dificuldade. Interessante que esse rapaz estava lá, e a Bíblia conta, pastor, que Jesus o curou. E aí, as pessoas, ao invés de se alegrar com a bênção, com a cura, começaram a dizer: mas não é correto curar hoje, porque hoje é sábado. Então, em cima disso, qual a avaliação, qual a visão, qual a percepção que o senhor vê? Olha, eu vejo aquilo que o Evangelho fala o tempo todo, né? Quando a gente presta atenção no texto, você vê que Jesus ele foi convidado lá para quê?
Para comer caras, pão, para jantar, os caras, teoricamente. Na verdade, os caras queriam observar. Verdade, estão observando ele, né, o tempo todo. Vamos ver aonde que ele vai entrar em contradição, aonde que ele vai errar, para a gente poder ter um argumento para poder desfazer tudo que esse cara está fazendo. Ou seja, eles já chamaram Jesus Com uma segunda não intenção. crendo na capacidade do milagre, da cura, da bênção, mas sim para ver a discrepância, ou seja, para ver onde Jesus ia cometer uma falha, cometer um erro. Então já começa por aí. E hoje, trazendo para a nossa atualidade, existem muitas pessoas também que elas vão no intuito de observar, né? Às vezes as pessoas elas têm um probleminha e elas querem ir, se Deus fizer, na minha vida eu continuo seguindo, se não, vamos ver se é tudo isso. Ou seja, criou-se uma certa curiosidade, né, em relação à pessoa de Cristo nesse momento. Ali a gente não sabe se ele estava na casa de Nicodemos, José de Arimateia, mas era um dos principais. E a Bíblia ela não fala se esse hidrópico fazia parte ali do pessoal, se era parente, se ele foi introduzido, se ele entrou de bicão no meio da festa. Diz que ele estava lá, né? Mas os caras queriam ver o que ia acontecer. Aí chega esse cara, Jesus cura, aí vem o pessoal da religião querer debater as questões sabatistas e não prestar atenção no milagre que tinha acontecido na vida desse cara, na vida dessa pessoa. Bem observado. Quer dizer, ao invés de olhar para aquilo que Jesus estava por fazer, eles estavam preocupados apenas com o aspecto da religião. Não é? Exatamente. E às vezes você vê que as pessoas, o religioso, ele vai na igreja para observar. Ele vai lá para observar. Então, quando Jesus ele faz analisando aqui o versículo 5, ele fala assim, qual de vocês, olhando para aqueles homens, qual de vocês, se um filho ou um boi cair num poço, não o tirará logo de lá? Por quê? Porque o filho representa aquilo que a gente tem mais de valor, né? A nossa família. E o boi, obviamente, representava o seu animal, né? Um bem material. Um bem material de hoje. Quer dizer, então se você tiver alguém que você ama ou algo material, você não vai tirar do buraco? Você não vai fazer isso? Então, ou seja, ele está querendo mostrar para aqueles fariseus, pastor, ao meu ver, que aquele hidrópico tinha valor. Jesus estava curando ele porque tinha valor. E é igual você está vendo, você tem valor para Deus. Então, quando a gente vê essa passagem, a mente religiosa está preocupada com os dogmas, com a observância, com as doutrinas, mas Jesus está preocupado com o ser humano. Jesus está preocupado em curar. Jesus está preocupado em restaurar. Jesus está preocupado em fazer aquela pessoa sair daquela situação. Agora você imagina um homem hidrópico. Quer dizer, o cara tinha toda uma dificuldade física. Então ali era para estar todo mundo dando glória a Deus. Olha, Jesus curou. Glória a Deus, olha o que aconteceu, um milagre. E não, estavam preocupados com o abençoado do sábado. E na verdade ali o hidrópico, ele não queria saber que dia que era, na casa de quem que estava. Ele queria a bênção, ele queria receber o milagre. E recebeu. E recebeu. A gente vê mais para frente, no capítulo 15, se não me engano, versículo 2, onde esse pessoal, eles estavam arrazoando ainda de Jesus, entre si. Eles olharam aonde Jesus estava, com quem que Jesus estava, quem que ele estava recebendo. E começaram, tipo, olha, não é sério. Esse Jesus aí não é sério. Ele recebe publicano, ele está com publicano, está com pecador, está no meio de um monte de pessoa problemática. Como que a gente vai dar credibilidade na palavra de um cara desse daí? Publicano, para quem não sabe, eles eram odiados pelos judeus porque eles roubavam, né? Eles saqueavam os judeus, exploravam. Zaqueu era o maior publicano, né? Então, e os pecadores em si, aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, né? A prostituta, o adúltero. Então Jesus recebia essas pessoas e o abençoava, curava, né? E quando você olha
né, dentro das Escrituras, o Salmo de número 1, que fala que bem-aventurado o homem que não anda no segundo conselho dos ímpios, nem não se se detém no na caminho roda escarnecedor. e nem se assenta com os pecadores. Ou seja, se você parar para analisar a palavra no sentido literal dela, Jesus está fazendo completamente o contrário do conselho do Salmo de número 1. Porque a letra mata e o espírito vivifica. Exatamente. Se você levar o pé da letra, você confunde. É aí que ele começa a falar por parábolas, respondendo Usando a parábola da para os ovelha escribas perdida, e para os as fariseus. dracmas. Foi aonde que ele começou ali a tecer, né, a parábola da ovelha perdida, dizendo que o pastor era ele, competia a ele saber atrás de quem ele ia. Sim. Entendeu? Então, dentro desse contexto, a religião vê de um jeito, mas Deus ele vê de outra maneira. De outro jeito. Deus ele enxerga no íntimo de cada um. E ali, se fosse analisar quem estavam ali, os principais fariseus, ali haviam teólogos, ali haviam doutores da lei, né? Escribas. Então, ali não eram pessoas que não tinham entendimento. Exato. Eram pessoas com conhecimento acadêmico. Então, essas pessoas que deveriam ser as primeiras a orar, curar, resgatar, estavam apontando o dedo, né? Por isso que depois o verso 6, o pastor diz assim, a isto nada puderam responder. Por quê? Se algo de valor seu cair num buraco no sato, você vai resgatar. Que dirá esse homem, esse hidrópico? Ele não tem valor, então? Não é? Exatamente. É a questão da pessoa, ela pegar e analisar da seguinte forma, olha, eu vou ouvir a palavra, vou na igreja, vou ser abençoado e não importa o que acontece ao meu derredor. Eu sei atrás de quem que eu vou. Então, quando você faz um propósito sincero, Deus ele abençoa a sua vida. Verdade. Deus ele muda a sua história. Deus ele conforta, ele consola, ele restaura, ele edifica e coloca de pé. Mas muitas das vezes nós, né, nós que pregamos, às vezes o evangelho, às vezes nós queremos chegar e queremos ver para crer. Pô, será que, olha, eu vi uma palavra e tal, vamos ver. Vamos ver? Né? Apesar de que hoje a gente tem que analisar mesmo as coisas. Tá difícil. Mas ali estava o dono da bênção. Estava o dono do milagre. Aquele que restaura. Por isso que ele, dentro dessa parábola, dessas parábolas que ele começa a explicar, como resposta àqueles corações endurecidos, Jesus ele fala a respeito da dracma. A dracma é a 10ª parte de um denário. É nada, né? A 10ª parte de R$1, quanto que é hoje? 10 centavos? 10 centavos. Então não valia nada. O que Jesus quis dizer para esse pessoal? Para os escribas que viviam da meticulosidade da letra, que era um pessoal de nível acadêmico altíssimo, para os fariseus que comandavam a religião em todos os aspectos ali naquela região. Esses daí que vocês falam que não vale nada, para mim tem muito valor. Eles eram esse grupo daquela época, e hoje ainda existe, eles estavam mais preocupados com a aparência do que com a presença. Tem gente hoje que está mais preocupado com a aparência do que com a presença, né? A pessoa chega ao cúmulo e diz assim, se eu não estiver arrumado, eu não vou na igreja. Se eu não estiver assim, assado, eu não vou na igreja. Por quê? Porque ela está preocupado com o que vão falar de mim, né? Então, por isso que eu vejo aqui agora, continuando, né, que é a mesma situação, o mesmo enredo, a mesma cena. Agora, quem está reparando, quem está observando, pastor, não é os fariseus, é Jesus. Jesus, reparando, por esse motivo, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs uma parábola. Então, Jesus, acredito que ele está lá, ele começou a observar como todo mundo queria sentar na frente, queria estar nos primeiros lugares. Para quê? Porque era questão de honra, era questão de ser o maioral. Quem sentava na frente? Status, essa é a palavra. Status. Se fosse hoje, os caras iam estar lá tirando foto no Instagram.
para aparecer. Outros já tiram a foto orando, né? O cara... Vai no monte, igual que a filmagem você mandou. O cara Você viu? filmou. O cara, quantos litros de óleo o cara não gastou? Então, para que isso? Faltou a cebola, só a costela. Um pouquinho fazer uma Então, fritura. é sacrifício de tolo. Aí Jesus fala assim, ó, quando fores por alguém convidado a um casamento, quer dizer, Jesus ele vendo aquela situação, ele fala assim, viu, quando vocês forem convidados para um casamento, procure o primeiro lugar não, para não acontecer que havendo alguém mais digno que você, e vindo aquele que te convidou e também ele te diga, dá lugar a este, né? Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, toma o último lugar, para que quando alguém vier, aquele que te convidou te diga, amigo, senta mais para frente. Isso será uma honra diante dos convidados, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Diz também o que havia convidado. Ele falou assim agora para o cara que o chamou. Quando você der um jantar, uma ceia, não convide os teus amigos, né? Nem os teus irmãos, nem os parentes, nem vizinho rico, para não acontecer que eles, por sua vez, te convidem e você seja recompensado. Quando você der um banquete, convida o pobre, convida quem não pode te dar nada, o aleijado, o coxo, o cego, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles como te recompensar. E a tua recompensa será na ressurreição do justo. Pastor, tem muita informação aqui, né? Aí eu vejo aí quando Jesus começa a tecer essa parábola, dele falar de não buscar os melhores lugares, eu vejo ali uma questão não é nem questão de humildade. Eu vejo Jesus falando assim, olha, Deus sabe quem é quem. Quem é quem. Foi que nem no caso de Davi. Estava lá no meio do mato jogado lá. No dia que o Samuel foi fazer a ceia, foi ungir, né, ele. Você não precisa ter de querer chegar, que nem você falou, tirar foto e fazer um monte de coisa para o pessoal ver, não. Deus, ele conhece cada um. Não adianta o cara estar com uma agenda lotada, mas, digamos assim, o cara não tem moral no céu. É o céu que tem que testificar de você, que tem que testificar de mim. Entendeu? É o céu que tem que nos conhecer. Não adianta o cara querer fazer um monte de coisa que o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 7. Né? Nem todos aqueles que me dizem. Senhor, Senhor, entrarão no reino. Outros conselhos da palavra falam que adianta, pois o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Né? Então, a gente não precisa ficar afoito, que nem nessa questão aí, eu vejo um traço da personalidade ali de Deus. Sim. Porque quando você tem compromisso, você não precisa ficar querendo mostrar para ninguém. Deixa Deus te levantar. Exatamente. Não queira se aparecer, né? É isso que ele está ensinando aqui, né? Quer dizer, chega na humildade, né? Mas assim, não uma falsa humildade, né? Porque hoje, pastor Fernando, existe sim, muitas pessoas com dons no nosso meio, muitas pessoas talentosas. Mas o que despedaça o jugo do pecado na vida do ser humano é a unção. É verdade. Não é o dom. O dom serve para a edificação do corpo, que é a igreja. Mas o que quebra o jugo do pecado, o que despedaça o mal na vida da pessoa é a unção. E essa procede do alto. É verdade. A unção, ela vem de Deus, né? Então, quando você tem, digamos assim, você não está preservando a sua índole, mas quando você tem uma comunhão sincera, fiel e verdadeira com Deus, você não tem necessidade de ficar aparecendo. Você não tem necessidade de buscar honra, né? As coisas acontecem naturalmente na vida da pessoa. O contexto aqui que Deus direciona os seus passos. Sim. Às vezes você pode estar numa situação muito desfavorável no momento, mas é Deus que vai lá e articula tudo para que você glorifique o nome dele, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Às vezes a pessoa ela quer se promover, ela tem que aparecer, porque você vê que hoje a gente está na geração que é rede social, né? Então, as pessoas querem engajamento, as pessoas querem aparecer e tal. Então, assim, Jesus está falando assim, se você quer ser honrado, se você buscar a honra dos outros, você vai ser envergonhado.
Deixa Deus te honrar. Deixa Deus te colocar nos lugares altos. Porque quando Deus coloca uma pessoa nos lugares altos, ela cresce, né? Ela desenvolve. E hoje tem muita gente procurando, pastor, honra. Eu preciso ser honrado, eu sou um líder. Tem que me honrar. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. E Jesus não está ensinando isso. Ele está ensinando que a honra é algo natural de quem merece honra. Dá honra a quem tem honra. Agora, eu não tenho que exigir honra de ninguém. Eu não posso exigir honra dos irmãos da igreja, eu não posso exigir honra da liderança, eu não posso exigir. Honra não se exige. Honra se recebe se você tem honra. Então, aí Jesus ele está dando esse conselho, por quê? Porque ele reparou que numa situação onde um hidrópico havia sido curado, um milagre tinha acontecido, a presença de Deus tinha se manifestado, estava todo mundo preocupado em sentar no melhor lugar para mostrar que era o melhor para o outro. Quer dizer, olha a mentalidade religiosa daquele povo. É bacana quando a gente chega numa convenção, ou numa EBD, entendeu? Quando a gente chega, vai ministrar, vai trazer um ensino, o pessoal tá ali. Eu, particularmente, gosto muito disso. Sim. Então, as pessoas que estão lá embaixo, às vezes olham a gente no altar e tem uma impressão. Sim. E outros ambicionam. Acha que aquilo é... Você está entendendo? Sim. E outros ambicionam esse lugar de destaque. Mas ele não está tendo a noção que para poder chegar... Houve um preço. Tem um preço a se pagar. E além do chamado, e da capacitação, e da graduação, que é o próprio Deus que te dá. E é uma coisa assim que não é fácil. Sim. Não é fácil. Eu, quando cheguei, eu olhava, eu admirava. Não que eu não admire hoje, mas tem uma longa caminhada, e você conhece. Conheço a sua história, você conhece a minha história, e várias pessoas conhecem. Então tem um preço a se pagar. Tem um antes, né? Então quanto mais você acha que é elevada a posição, mais você tem que descer, porque você tem que servir para ser servido. Então a gente não pode perder esse fio da meada aí, porque tem muita gente que quer ser servido, mas e servir? É fácil pregar o evangelho dentro da igreja, fazer as coisas na igreja, mas e aí fora? Ganhar alma. Falar nisso em almas, ele fala aqui, né? Orar pelo doente, o cara ser curado, o milagre acontecer. Aí acaba de acontecer, você vai, que nem uns tempos atrás, o Tiago, creio que está assistindo a gente nesse momento, filho do irmão José Mauri, a gente foi orar pelo pai dele que estava doente. Aí um cara que estava em coma já fazia um tempo, Deus deu graça. Quer dizer, foi todo um alarde. Ali você vai sacar o celular e ficar tirando selfie? Não. Você está para fazer a obra de Deus, porque a glória pertence a Ele. Promovemos a palavra para que ela se cumpra na vida daquele que tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz. Ali naquela elite religiosa ali, elite, né, que está ali, é a elite da época. Você começa a observar a característica desse povo aqui, eles não tinham amor pelo próximo, né? Eles queriam aparecer, eles queriam ser honrados, e aí Jesus agora vai e quebra, falou assim, então, você que fez a janta aqui, você fez com o intuito de receber algum nível de recompensa. Você promoveu isso aqui porque você quer alguma coisa. Então, vou falar uma coisa para você. Você quer receber algo de Deus mesmo? Então, faça algo pelas pessoas que não podem fazer nada por você. É isso, por isso que ele citou o aleijado, o cego, o coxo. Quer dizer, faça pelas pessoas que não tem como fazer por você. Aí você vai ter uma colheita do céu, né? E aí a gente vê hoje que hoje é uma geração, pastor, que muitos fazem com um propósito, esperando algo em troca. Por que às vezes tem igrejas que cuidam de certos discípulos, de certos membros? Porque eles têm algo, talvez, a oferecer. E se não tivesse? Será que teria o mesmo cuidado, a mesma atenção, o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo respeito?
Acepção. Faz acepção, mas por quê? Porque eu vou ajudar, eu vou estar perto de quem pode me dar algo. Essa é a mente daquele povo. E aí Jesus recrimina isso. E aí ele fala, ó, quando você der um jantar, uma ceia, não chama seus amigos não, nem os seus irmãos, nem vizinho rico. Faz para quem não pode fazer nada para você. É porque o denominador comum do Evangelho, além de ser a boa nova, né, de que Deus estava reconciliando o mundo e seu Filho, é simples. Aquilo que você quer que faça para você, você tem que fazer primeiro para os outros. Sim. É o denominador comum. O que eu quero para mim, tem que fazer primeiro para você. É isso que Jesus está mostrando ali, sem interesse. Nenhum, né? Sem interesse. Só de ver o bem, o benefício, a pessoa melhor. É que, tanto que Jesus fala que essa recompensa, que ele chama o dono da ceia, do jantar da casa, e fala assim, essa recompensa você dá o alimento para o pobre, para o cego, para o coxo, você não vai receber aqui, mas você vai receber Exatamente. na eternidade. É a equivalência. É a né? equivalência. Então, em outras palavras, às vezes as pessoas elas querem fazer algo por causa de uma recompensa terrena e não por causa de uma recompensa espiritual. Às vezes o cara ele é dizimista, ele é ofertante, né? E ele faz, não porque ele ama a obra. Mas porque ele quer a recompensa. Exatamente. Não está tendo aquela equivalência, vai dizimar a vida inteira e não vai ter retorno. Quer fazer uma barganha. Exatamente, o negócio é por amor. É. Eu faço porque eu amo Paulo a diz, obra né? de Deus. 1 Coríntios, 2 Coríntios 2, Deus ama quem dá com alegria. Né? Segundo o que propõe seu coração, ou seja, Não você não por precisa ficar tristeza, lembrando, você não precisa ficar falando, o cara não, tá aqui, ó. É o coração. Por amor à obra de Deus, o cara ele tem noção que de 0 a 100% ele pode ficar à vontade. Ora, ouvindo tais palavras que foram essas, uns dos que estavam com ele à mesa, agora não cita se é um fariseu, se é o hidrópico, disse-lhe assim, bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. Olha o que Jesus fala. Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Agora Jesus entra em outra parábola. Na hora da ceia, enviou seus servos para avisar os convidados. Vinde, porque tudo está preparado. Aí, olha só. Não obstante, todos, um a um, começaram a se excusar. Se excusar-se é tipo, deram desculpas, né? Disse o primeiro, comprei um campo, preciso vê-lo e rogo que me tenha por excusado. Quer dizer, me dê licença, né? E desculpe. Outro diz, comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-lo, rogo que me tenha por excusado. E outro disse, casei, por isso não posso ir. Voltando, o servo tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas, para os becos da cidade, traz para cá o pobre, olha, de novo, aleijado, de novo, o coxo, o cego. Depois lhe disse o seu servo, senhor feito está a comandaste, mas ainda há lugar. Respondeu o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E aí? A mensagem escatológica, né, que tem muito a ver com a realidade que a gente atravessa hoje. Que ele veio para o que eram seus e os seus não o rejeitaram. Né? E hoje muita gente rejeita por não ter uma informação exata daquilo que é Sim. o amor de Deus. Está tudo prontinho, ele faz, convida e quem é para vir não vem. Não vem. Uma desfeita muito grande. Prepara-se tudo com muito carinho, com muito amor, né? Porque ele faz um banquete, há um investimento, há um gasto de tempo, e aí as pessoas dão as desculpas do ser humano hoje. Qual é? Trabalho. Os reis do Miguel. Trabalho, relacionamento, né? A empresa, o negócio. Então,
essas pessoas, elas vão dando esse migué. É uma questão de prioridade também, né, pastor? É, prioridade. É isso aí. É que priorizar aquilo que realmente tem valor, É priorizar o que é prioridade. que é o reino de Deus. É o reino. É isso que Jesus está explicando aí nessa festa. É que ele fez, ele chama e as pessoas Porque- arrumam Sim. inúmeras desculpas para não estar hoje na presença de Deus. Porque o rapaz aqui que levanta lá naquela cena, ele fala assim, sortudo é aquele que vai comer no reino de Deus. Aí Jesus fala assim, pois é, eu vou contar uma história para você. Né? O reino de Deus é como um homem que faz uma grande ceia e convida muitos. E as pessoas estão dando desculpas. Eu fui participar de uma reunião segunda-feira de uma igreja aí, não vou citar o ministério, que é antiético, e chegando lá, o pastor local que dirige o campo aqui em Mogi Guaçu começou a trazer um exemplo de fé relacionado a um socorro de Deus. Que o cara estava no meio de uma tempestade, a água estava subindo, passou um barco, sobe aqui, não, Deus vai vir, vai me tirar daqui. Aí passou outra embarcação, veio um helicóptero, por fim o cara morreu. Aí chegou lá no céu, o cara foi dar nó com Deus. Por que o senhor não me salvou? Pô, mandei 3 lá, tal, papapá, papapá. Eu fico imaginando aquilo que Paulo ensinou. Nessa questão, a vida eterna nos é obedecida. Uhum. E quando ele fala que, para mim, o morrer é lucro, o viver é Cristo, você vê uma contradição, hein? Que o cara chegou, foi no céu e ainda estava dando nó com Deus. Eu acho que isso aí não foi pro céu, não. Você está entendendo? O cara estava achando ruim. Né? O cara estava lá. Oh, mas por que você não voou? Eu estou aqui. Você está entendendo? Então a gente vê uma necessidade muito grande de uma interpretação, não precisa ser uma capacidade intelectiva no caso, mas uma coisa mais simples para poder explicar a questão do pão no céu. Uhum. A questão da gente fazer por onde aqui, ou seja, a priori, dar prioridade nas coisas de Deus, que Ele nunca vai deixar você em segundo plano. Porque é forte o que ele fala aqui. Exatamente, tem uma profundidade muito grande. Muito forte. Eu estou te chamando, eu estou falando, eu estou instruindo e muitas das vezes a pessoa Eu estou não te quer. convidando para comer o Exatamente. pão, para te dar o alimento da alma. Não é fazer parte de participar de dogmas, de Não, rituais, não. você abrir mão da sua vida Não, social, não, das coisas não. que você gosta, Mas poder ele- estar ali hermeticamente fechado a bel prazer de outro ser humano. Ele convidou para algo ruim? Não, de jeito Ele convidou nenhum. para o quê? Para um banquete. Exato. Que É vida eterna que a gente está falando. Isso aqui passa, eu passo, nós vamos passar. Banquete. Mas a palavra de Deus, ela permanece. Banquete, o banquete da palavra, o banquete do ensino, o banquete da revelação, o banquete do Espírito, o banquete da comunhão. E as pessoas rejeitando. E aí, olha o que fala. Quando o servo voltou, o que ele ficou? Irado. Deus ficou irado. Com o quê? Com um pouco caso. Com a falta de prioridade daquelas pessoas. Igual você falou, tem um contexto escatológico. O povo judeu não quis. Né? Jesus está falando, ó, vocês, a princípio a salvação era para vocês, mas vocês não rejeitaram, vocês rejeitaram. Mas todos quanto receberam Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Exato. Né? A gente deixou essa parte da escatologia, Sim, mas- o termo técnico de lado, para poder exemplificar de uma forma bem Para que mais todos possam entender. fácil. Né? E aí o que ele fala? Sai depressa, vai para as ruas. Isso aqui é até uma lição para um culto evangelístico aí, pastor, da sua igreja aí, ó. Quais são as pessoas que devem ser evangelizadas? Obviamente todas. Mas quais são as pessoas que vão dar atenção? O pobre. Por quê? Porque ele está desprovido, ele está sensível. Quem mais? O aleijado. Quem mais? O cego e o coxo. Então, para que Jesus chama o pobre? Para prosperar. Por que Jesus chama o aleijado? Para ele andar. Para que Jesus chama o cego? Para dar visão espiritual. Para que Jesus traz o coxo? Para que esse coxo pare de mancar na vida e tenha uma vida reta.
Então essas pessoas que Jesus chama, o cego é para ver, tem pessoas que estão cegas, e não é físico, mas cegas espirituais. Exato. Não enxergam, a bênção está na frente dela, a vitória está na frente dela, Deus está falando com ela, mas ela está como? Cega. Então Jesus falou assim, olha evangelista, vai lá e chama os pobres. Por quê? Porque o rico está lá com 5 juntas de boi, está com terreno, está com isso, aquilo. Ele não quer saber. Ele acha que não precisa de mim. Então chama aquele que é pobre, de espírito, aquele que precisa, aquele que aceita, né? Chama lá o coxo que está com a vida, sabe, pastor? Sabe? Altos e baixos, que está toda hora. Então Jesus chama essas pessoas para comer pão, para o reino, para transformar a vida dela. Às vezes a pessoa ela acha que, quando fala do coxo, é o cara literalmente O coxo. aleijado, Não é. ou literalmente cego, e não é. Às vezes a pessoa começa a olhar para tanto problema, olhar para a situação, olhar para tantas coisas, Tanta tristeza, que acaba trazendo muita coisa ruim para dentro de si. Né? E ele não está vendo uma luz. Né? E Jesus, ele é a luz. Ele é a luz. Ele é a vida. Ele é o centro de tudo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele fala em João 6 que ele é a água viva. João capítulo 4. Então a gente vê que nós temos essa necessidade de estar bebendo dessa água, dessa fonte que é Cristo. A gente tem que estar comendo desse pão que é Cristo na nossa vida diariamente. Às vezes as pessoas falam, olha, a leitura da palavra e tal, mas é uma entrega real, sincera, que brota de dentro para fora. Porque a gente sabe que o pão da vida, que é Jesus, ele que traz as soluções essenciais para a nossa vida e nossa caminhada aqui na Terra. Porque a Bíblia nos ensina que a chuva, ela cai no terreno do justo e do injusto, do salvo e do ímpio. O sol arde no lombo dos dois também. A oportunidade, né? Para todos. Né? O ímpio e o justo, eles têm dor de barriga, têm dor de dente. Só que tem um que tem aonde recorrer. A diferença é essa. Você ter o pão da vida que desceu do céu, para você se alimentar dele, saber que nele você tem refúgio. Às vezes as situações saem do nosso controle, pastor Fernando. E Jesus, ele começa a exemplificar, de acordo com essas parábolas, para aquele pessoal poder acordar para a realidade. Olha, eu estou aqui, eu sou Deus. E as pessoas têm uma ideia, muitas das vezes, errônea daquilo que é Deus. Esses dias eu vi uma pessoa falando a respeito de... Eu gosto de assistir muito o MMA, sabe? O cara foi lá e ganhou a luta, e graças a Deus, Deus me ajudou, Deus me deu graça, e eu consegui ganhar essa peleja aqui, né? Eu acho que foi no Strike Force que eu estava assistindo, maior evento de trocação, que gosto muito, e eu fico imaginando, assim, um traço da personalidade de Deus, ele fala que ele é justo. Ele é justo, ele é o justo juiz. Né? Ele jamais ia entrar dentro do octógono para favorecer um atleta, seria injusto com o outro que treinou também, entendeu? Então tem a parte meritória do ser humano que a gente tem que fazer por onde. Se você quer desse pão, a gente tem que levantar e correr atrás. Se você quer vitória para a sua vida, você tem que correr atrás dos seus objetivos. Às vezes a gente pega e quer jogar toda a nossa satisfação nas costas de Jesus. Resolve aí, eu fiz minha parte. Como se ele não tivesse feito nada a nosso favor. Então a gente tem que ter noção do que é Deus na nossa vida. Até onde vai o limite do ser humano e da onde Deus começa a fazer por você. Porque aonde você pode chegar, Deus nunca vai chegar com você. Ele vai além. Quando você não puder, Deus entra na sua vida e te mostra que Ele é Deus. Para isso existe uma dedicação. Tá? Teve o caso daquele surfista também, né? Na Olimpíada, né? Que orou, que tal. Mas os outros atletas, Deus só olhou para ele? Então é uma questão que a gente tem que ter noção e saber quem que é Deus na nossa vida. Por isso, nessa noite eu agradeço a sua audiência, peço a você que compartilhe, que curta, que interaja conosco, tá?
que a gente está à disposição de todos, né, pastor Fernando? Qualquer dúvida, certeza. qualquer colocação, a gente está aí para vocês e por vocês. Glória a Deus. E só terminando, né, consolidando aqui, né? Ele fala assim, né? Olha, feito está. Aí Deus fala, ainda há lugar. Quer dizer, sempre há lugar. Sempre há lugar. O reino de Deus tem espaço para as pessoas que querem conhecer Jesus. Sempre vai ter lugar. Vem fazer parte. Né? Vem fazer parte. Né? E Deus ele fala, abençoe. né? Sai pelos caminhos e obriga a todos. Então, quer dizer, faz sua parte, se esforce. Não é isso? Deus abençoe. Sexta-feira que vem, a partir das 8, tem mais o Alimento da Alma. Pastor Fernando vai estar orando e dando término dessa programação maravilhosa de hoje. Graças a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos Sim, meu Deus. por essa palavra. Sabemos, Deus, que existem pessoas que precisam serem visitadas pelo Senhor, precisam de um milagre, precisam de uma cura. Assim como o Senhor operava no passado, nós cremos que o Senhor opera, o Senhor faz milagres. Então restaura cada enfermo, cada doente. Nós oramos e desde já agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelas maravilhas que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.